Univesp, Universidade Virtual do Estado de São Paulo. Projeto Integrador para Licenciatura 2, Polo São Paulo, Azul da Cor do Mar 1, Grupo 4N3. O nosso grupo é formado por Ana Carolina, Daniele, Diana, Edilene, Érica, Leila e Marceline. Nosso tutor é o Gilson Santos Rodrigues. Vamos apresentar nesse vídeo o passo a passo de como foi o processo de desenvolvimento do nosso projeto. Despertar o interesse do aluno pelo conteúdo de matemática é um grande desafio a ser enfrentado pelos professores. Escolhemos o tema: o uso de jogos digitais de raciocínio lógico no letramento matemático. Buscar uma abordagem pedagógica mais adequada ao cotidiano dos alunos, que possa vir a ajudar no processo de desenvolver habilidades que auxiliem a leitura, compreensão, análise e resolução de problemas, é imprescindível para a desconstrução do pavor que a matemática causa nos alunos. O objetivo do nosso projeto é desenvolver a competência de letramento matemático e as habilidades de leitura e operação de enunciados matemáticos por meio de jogos digitais. Como diminuir o déficit de interpretação e raciocínio lógico dos enunciados matemáticos? O problema foi definido após a entrevista com a professora do cenário escolhido, que enfrenta problemas de defasagem nas habilidades e competências em relação à matemática, em alunos que migram do ensino fundamental 2 para o primeiro ano do ensino médio. Achar uma solução viável de aplicabilidade para o problema definido, que possa vir a contribuir no processo de ensino-aprendizagem, se tornou um grande desafio. As motivações que levaram à escolha do tema e do problema orbitaram em: além de desenvolver uma solução que compreende o letramento matemático e o desenvolvimento do raciocínio lógico, ainda despertem o interesse do aluno pela matemática. A escolha de jogos digitais de raciocínio lógico como tecnologia a ser utilizada como recursos metodológicos foi vista como algo mais interessante para os estudantes, em detrimento de apenas apresentar a matemática numa lousa cheia de contas. Os jogos de raciocínio lógico desenvolvem habilidades que auxiliam na leitura, na compreensão, análise, identificação, resolução de problemas, criatividade, imaginação, interação entre alunos e logo contribuem para um melhor desempenho no rendimento escolar, visto que um aluno que compreende o que está lendo, o que o enunciado pede, vai ter condições de resolver os exercícios propostos pelo professor. A metodologia de pesquisa usada no projeto foi a qualitativa-quantitativa. Para iniciar, elaboramos um formulário de pesquisa no Google destinado a professores do Ensino Fundamental 2 e do Ensino Médio, tendo como objetivo a busca do maior número de respostas sobre o uso de tecnologias utilizadas com seus alunos em sala de aula, a aceitação dos alunos e a familiaridade dos docentes com essas ferramentas. Após a análise dessa pesquisa, demos início à escolha do cenário, onde realizamos uma entrevista com a professora da escola que nos relatou os problemas mais críticos e relevantes enfrentados. Quantificar as opiniões referentes às tecnologias utilizadas e analisar os problemas apresentados pela docente na entrevista foram essenciais para o desenvolvimento do projeto. O cenário escolhido foi uma escola estadual pública de ensino médio integral, com média de 500 alunos. Uma escola que tem alta demanda, pois possui uma boa infraestrutura. Além do quadro de professores, a escola conta com 3 coordenadores pedagógicos. A escola possui 13 salas de aula, com 40 alunos em cada sala. As salas possuem data show, quadro verde, quadro branco e netbook disponíveis aos alunos, além de sala de informática e professores preparados para o uso da tecnologia em sala de aula. Com o cenário escolhido, foi identificado o problema, definido o público-alvo, objetivo, o conteúdo a ser trabalhado e a elaboração do plano de ação. Foi feito o levantamento bibliográfico, incluindo pesquisas, análise dos dados colhidos e a utilização das disciplinas já estudadas. Utilizamos os passos: ouvir, criar, implementar.
que foi colocado em prática em todas as etapas do projeto, sendo fundamental na geração de ideias e interação entre os integrantes do grupo. O desenvolvimento detalhado da metodologia feita pelo grupo serviu como referência para a construção da solução inicial. A ideia, desde o início, sempre foi pensada tendo o papel do professor como crucial no ponto de ensino-aprendizagem da matemática, e acreditando que uma aula só é de fato produtiva quando ajuda o aluno a aprender, e não apenas a decorar regras, formas e procedimentos. É necessário que o professor utilize técnicas e recursos para que o aluno aprenda, sendo esse conteúdo de fato transformador. A proposta de intervenção foi desenvolvida com elaboração de 2 planos de aula de 50 minutos cada, utilizando a tecnologia por meio de jogos digitais de raciocínio lógico. O jogo Fique em Casa foi escolhido por ser um problema de lógica, onde o aluno precisa usar a lógica e a interpretação das instruções para preencher todos os campos do jogo. O nome do jogo também foi sugestivo pelo período que estamos vivendo na pandemia. O jogo 2048 foi escolhido por ser um jogo de raciocínio lógico, que precisa de concentração e estratégias de solução de problemas de uma forma divertida. O jogo tem uma ideia simples: movimentar os blocos de uma maneira possível e usando as setas do teclado, para o lado, para o outro e para cima e para baixo, e conseguir atingir o objetivo de formar o número 2048 antes que fique sem movimentos e perca o jogo. A aplicação da proposta de intervenção foi adaptada devido ao período de pandemia. Por estarmos na fase vermelha no dia da aplicação, apenas uma integrante foi autorizada pela escola para estar presente. As demais participaram por meio do Google Meet. Antes do início da aula, foi feita a preparação da sala, respeitando o distanciamento social e deixando os netbooks nas carteiras dos alunos. Com a ajuda de um professor, os equipamentos foram ligados e acessamos os sites de jogos que utilizamos nas aulas. Foi iniciada a aula com a turma 1A do ensino médio, com 5 meninas e 3 meninos. No primeiro momento, nos apresentamos, explicamos sobre o nosso projeto, falamos sobre as experiências dos alunos com jogos online. Com a participação dos alunos, com seus netbooks e o uso do DataShow, o jogo Fique em Casa foi apresentado com uma breve explicação sobre as instruções. Após 20 minutos, encerramos o jogo e deixamos o espaço livre para conversar sobre o que acharam do jogo. 2 alunos mais falantes se manifestaram e os outros também concordaram que o jogo é desafiador e interessante, sendo que a aula também foi divertida. Antes do início da segunda aula, foi feita a higienização de toda a sala e dos equipamentos usados com a primeira turma. A turma 1C do ensino médio, composta por 4 meninos e 5 meninas, entrou na sala. Nos apresentamos, explicamos sobre o nosso projeto, falamos sobre a importância dos alunos com jogos online e sobre o jogo 2048. Dos 9 alunos que estavam presentes, 5 deles já tinham alguma experiência com esse jogo. Auxiliamos os alunos nas dificuldades, mas menos da metade conseguiu atingir o objetivo exigido no jogo. Mas todos os alunos queriam continuar na aula jogando. Mencionaram que o jogo é viciante e que a aula assim é mais interessante e menos cansativa. As avaliações foram feitas com perguntas por meio de um formulário no Google, que foi preenchido no próprio netbook. O objetivo da avaliação é analisar as respostas dos alunos para identificar os pontos positivos e negativos em relação à aula ministrada. A ideia central do projeto era apresentar alternativas e métodos que abordassem o uso de jogos digitais de raciocínio lógico no letramento matemático. Concluímos que o objetivo esperado com a aplicação da proposta de intervenção teve um resultado satisfatório. Os alunos interagiram, se divertiram, o clima era de alegria, ficaram concentrados, focados nas atividades aplicadas com os jogos. O mundo digital está muito presente na realidade dos alunos. Logo, a escola precisa estar integrada a essa realidade, num processo contínuo de aprendizagem dentro do contexto escolar. Nosso agradecimento ao tutor Gilson Santos Rodrigues por sua generosidade em nossa orientação.